Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer a história de um aprovado da Coruja, o Matheus Grossi Allgaier. Ele foi aprovado em 24º lugar no resultado preliminar da prova discursiva para auditor da Receita Estadual no concurso da Secretaria da Fazenda do Acre. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Joia, Matheus, como é que você está? Muito feliz, não acreditando ainda, mas muito feliz com esse resultado. Muito bom. Matheus, então parabéns pela sua aprovação, tá? Com muita alegria, muita satisfação que a gente conversa com os nossos queridos alunos aprovados. Então, eu gostaria que você já se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho sobre você. Então, sua idade, se você não se importar, sua cidade natal e a sua formação. Tá. Eu tenho 28 anos, eu sou natural de uma cidade aqui do sul de Santa Catarina, que se chama Tubarão. Fica a uns 150 quilômetros de Florianópolis. E a minha formação eu me formei em engenharia civil, isso no final de 2019 pela Universidade Federal. E a minha relação com a faculdade sempre foi um pouco conturbada com a área, e um pouco depois de formado, cheguei a trabalhar acho que uns 2 anos na área de construção civil, obra mesmo, que aí foi quando, nesse período, eu comecei a ter contato com algumas lives que o Estratégia fazia, principalmente Tava um pouco da discussão do concurso da Receita Federal que ia sair, né? E aquilo ali me chamou muita atenção, né? Então, meu contato com estratégia também já faz bastante tempo. Boa. É o seguinte, ô Matheus, só lembrando aqui o pessoal que o 24º lugar que a gente está citando aqui é do resultado preliminar da prova discursiva ainda. Então, a gente torce, claro, para que você ainda suba aí de posição, enfim, mas só para deixar bem registradinho aqui a respeito disso. Agora, o Matheus, você contou um pouquinho aí a respeito da sua conexão ainda na faculdade com concursos públicos, mas como é que foi esse início no mundo dos concursos públicos, como que tudo começou? Como acho que boa parte das famílias desse país, os pais incentivam muito ao estudo do concurso público, né? Durante a faculdade, falar para concurso público para mim, acho que chegava a dar alergia. Era uma coisa assim que é, não me atraía nem um pouco, até porque eu imaginava que as carreiras ah, atrativas seriam muito focadas para o direito e quem era formado em engenharia, áreas de exatas, não teria nada de, né, tão atrativo quanto a iniciativa privada. Então, durante todo o período da faculdade, eu não conhecia praticamente nada. Pós-formado aí, já um pouco de experiência no mercado de trabalho, estava um pouquinho frustrado com a carreira, né? E aí comecei a pesquisar e de cara sempre apareceu a estratégia seria sempre a melhor das empresas que oferecia sempre o melhor dos cursos, né? E o meu contato foi, dá para considerar, acho que uns 4 anos atrás, a partir de 2020, principalmente. E aí eu fiquei, acho que uns 2 anos trabalhando na área de construção, mas também sempre com a ideia de começar a estudar concurso público, só que faltava um pouco a coragem, né? O que eu comecei a aprender mesmo sobre a ideia de concursos públicos eram algumas lives que o Estratégia fazia sobre o concurso da Receita Federal que estava para sair, né? Então, foi dessa maneira. Boa, e conta pra gente também, você teve que conciliar quais atividades com os estudos, Matheus? Me conta um pouquinho, assim, você teve que conciliar trabalho, estudo, como que era a sua rotina, quantas horas que você tinha que estudar por dia, como é que... Bom, eu decidi desde o início, assim, parar de trabalhar para focar no estudo. Foi uma decisão, assim, que principalmente no sentido de o cargo que eu trabalhava de gerência de obra não iria permitir ter um tempo diário, por exemplo, que eu achava que seria necessário para estudo. Então, assim, de parar de trabalhar, isso aí acaba levando a sério uma série de consequências financeiras, um pouco, né? Ao longo do processo, eu acredito que em períodos de pré-edital, é, variava entre 20 a 25 horas líquidas por semana, e períodos de pós-edital eu aumentava a carga por umas 30 a 35. Beleza. E você teve que conciliar trabalho e estudo? Como é que foi, assim, essa rotina? Como que você se organizou? Não, nesse período eu decidi por parar de trabalhar e focar só nos estudos mesmo. Beleza, me conta uma coisa, esse foi o seu primeiro concurso, Matheus, ou você já prestou outros e você pretende continuar estudando, ou esse é o seu objetivo final? Não, o meu primeiro concurso mesmo, o foco original era Receita Federal. Eu fiz o concurso da Receita em 2023.
e acabei ficando no cadastro reserva para o cargo de analista. Na época, aquilo ali me deu bastante gás, porque eu tinha recém, acho que 11 meses de estudo, eu estava com... eu não sei se o Estratégia oferece hoje ainda, mas eu tinha comprado o plano Platinum, que oferecia um coach junto, então aquilo ali me ajudou muito, muito mesmo, porque se não fosse o rapaz que estava comigo me ajudando, eu com certeza não estaria muito longe da posição que eu consegui. Então aquilo ali na época me deu bastante confiança, né? É claro, depois eu acabei indo para a assinatura vitalícia, porque era muito atrativa também, né? E aí depois, o segundo concurso que daí eu estudei de forma focada mesmo foi o da Secretaria da Fazenda, agora do Acre. Mas nesse período de 2 anos e pouco, foram só 2 concursos em que eu estava mesmo, em que eu peguei de forma séria, pós-editais para seguir. Em relação a futuros concursos, claro, eu ainda planejo fazer outros na sequência. Ótimo. Me conta uma coisa, como é que você conheceu o Estratégia? Você se lembra se foi indicação de alguém ou você mesmo foi lá e pesquisou? Como que foi? Não, eu comecei a pesquisar por conta própria e sempre era o que aparecia primeiro nas publicidades ali e também, não só pelas publicidades, mas também pelos resultados que o curso alcançava, né? Sempre os primeiros lugares, todos os concursos assim de peso no país, então isso aí chamou bastante atenção. Ótimo. E qual para você que é o grande diferencial dos materiais do Estratégia, Matheus? Os PDFs, as videoaulas, elas sempre abrangem, tem uma abrangência extensa, né? Então ele consegue ter ter todos os conteúdos necessários, mas na profundidade necessária também. Também nunca passa, às vezes, algum conteúdo de forma muito extensa, além do que é necessário, né? Então, isso eu já notei desde o início, porque com poucos meses de estudo, eu fiz alguns concursos de treino, e as matérias que eu já tinha estudado, direito tributário, constitucional, digamos assim, que é alguma coisa que eu nunca tive contato na vida, eu já via que o que eu já tinha estudado eu conseguia acertar isso com um material de estratégia, ou seja, não precisava de livros acadêmicos, ou outros cursos, então aquilo ali já era o suficiente, mais do que suficiente, na verdade, para que eu conseguisse ter um desempenho bom do que eu já estava estudando. Então, isso desde o início sempre me ajudou muito e eu já tinha confiança no material, acho que desde o início do processo. Muito bom. E para você, qual que foi o método mais eficaz, assim? Que você se adaptou melhor? Foi o PDF, foi a videoaula, ou você tinha uma estratégia de utilizar videoaulas em disciplinas com mais dificuldade? Como que você fez? De longe, o PDF, estudando a partir das aulas escritas, assim, apenas em caso de necessidade, algumas matérias, assim, bem complicadas, eu partia para as videoaulas, que também são de uma qualidade excepcional, né? Mas eu optava pelo PDF pela velocidade com que eu conseguiria avançar no conteúdo, né? Ótimo. E teve, como que você revisava, Matheus? Você utilizou os bizus estratégicos, ou foi por grifo, ou você fazia resumo, simulado, exercício? Como é que você revisa? No início do processo, principalmente pela indicação do coach que estava comigo, eu fazia revisões assim de forma periódica, no dia seguinte, depois na semana seguinte, né, dessa maneira. Isso principalmente com os bizus também, e eu fazia resumos, né? Aí depois de um tempo eu comecei a fazer resumos em PowerPoint, fazia como uma espécie de aula que eu fazia para mim mesmo, ter um conteúdo de forma acessível rapidamente, né? E também sempre tive cuidado de não fazer resumos muito extensos, né? Apenas o que era o principal e colocar nesses resumos algumas questões que chamavam muita atenção ou que eu errava de forma consistentemente, né? Então, aí comecei a fazer dessa maneira. Boa. Teve alguma disciplina que você tinha mais dificuldade para esse concurso, Matheus? E como que você superou essa disciplina? Fazendo talvez mais Ah, revisão, mais exercício? Como que você fez? em relação a esse concurso específico, eu acredito que seria, acho que contabilidade, né? Apesar da minha formação em área exata, contabilidade sempre foi um calcanhar de Aquiles, acho que para muita gente. Para esse concurso específico, acho que a partir do momento que você já tem a banca, isso ajuda muito, que já as bancas, principalmente as principais, têm formas de cobrança muito específicas. No caso da Sebrasp, acredito, na minha opinião, é que ela foca muito em questões nos normativos, troca um não por um sim, um exceto, ou seja,
ela toca muito do detalhe. Então, em contabilidade foi eu parti principalmente no início do pré-edital em focar muito em ler as normas. É uma leitura maçante, sim, mas acho que era necessário. E depois fazer uma quantidade massiva de questões, assim, tranquilamente nessa matéria, por exemplo, 600, 800 questões, acho que eu fiz, e ir revisando, principalmente as que você ia errando. Acho que isso ajudou bastante a perder um pouco, principalmente o medo da matéria. E como que foi a sua preparação para discursiva, Matheus? Você tem alguma dica? Como é que você se preparou para discursiva? Quando saiu o edital, que foi quando eu tomei a decisão de fazer essa prova, que aí você também já tem informação da banca, isso ajuda muito, né? Acho que desde o início, porque estava previsto que fosse um pré-edital de 3 meses, né? Acabou sendo, desculpa, um pós-edital 3 meses, acabou sendo um pós-edital longo, de 6 meses, mas assim, considerando que o padrão de 3 a 2 meses, desde o início eu comecei a treinar as discursivas, simulando o dia da prova mesmo. Você pega, imprime as folhas de resposta. As discursivas de estratégia também sempre foram muito boas e bem completas para você treinar. Então, fiz bastante discursiva com elas. Quase que o estratégia elaborava. Sempre reservava em torno de umas 2 a 3 horas por semana para fazer, acho que umas 2 ou 3 discursivas por semana e ir testando, sabe? Boa, me conta uma coisa, na reta final, ô Matheus, como é que você funciona na semana anterior à prova e no dia pré-prova? Você vai estudando até o final, intensifica os estudos, ou você tira o pé, dá uma relaxada? Como é que você funciona? Tirei o pé legal. Eu acho que a última semana eu acho que eu coloco na cabeça que o que era para ter sido feito foi feito. Não é na última semana que a gente vai tapar buraco, né? Então, digamos, acho que eu diminuí a carga horária acho que pela metade. Trabalhei assim para regularizar sono, regularizar alimentação, exercício físico, acho mais para relaxar. Eu fui alguns dias antes para o Acre, acho que isso aí para quem vai fazer provas em lugares distantes que você não conhece, acho que recomendo se você ir, não na véspera ir para o local. Eu fui alguns dias antes, acho que incentiva as pessoas a fazerem isso. Ir no local conhecer o local de prova, até porque é uma cidade, eu sou do sul, então assim, para mim era muito longe, para mim estudei bem menos, principalmente algumas revisões bem pontuais que eu fui identificando nesse período, e algumas questões também, assim, mas também nada de exagero, assim. O principal foi regularizar sono e alimentação, acho. Boa. Me conta uma coisa, se você pudesse falar aqui pra gente o que você mais errou, o que você, acertou, o que talvez você pudesse fazer diferente num próximo concurso, o que que seria? Acho que o mais errei, principalmente no início do processo, início eu digo uns 6, 7 meses, foi achar que, por exemplo, estudar até a noite, até a meia-noite, 1 da manhã, seria vantajoso. Estudar muitas horas num dia e não dar o valor para o sono, um sono que acaba sendo a reparação da memória, né? Não dar valor para exercício físico, alimentação, achar que o que importa para estudar para concurso público seria só estudar. Não, todo um conjunto da sua vida que tem que estar alinhado para isso. Então, esse foi o meu grande erro. Outro erro também foi, também no início, foi encarar o estudo para concurso como se fosse o estudo da faculdade ou da escola lá atrás. Assistir a aula e anotar no caderno. Então, eu estou aqui com uma pilha de cadernos que eu nunca mais vou abrir na minha vida. Né? Eu até não sei o que eu vou fazer com eles, porque foi muita anotação e que você nunca mais vai ver. Então, é muito tempo despendido e tempo, principalmente para quem trabalha, que é a maioria das pessoas que estudam, não tem para jogar fora, né? Então, acho que a gente tem que ser um pouquinho mais eficiente nessa tarefa. Acho que de acertos seria fazer uma quantidade gigantesca de questões. Claro, não fazer por fazer, seria você faz e periodicamente você revisa as que erram, as que te chamam a atenção. Eu devo ter feito aí umas 70 mil questões nesses 2 anos, né? E usar as questões para aprender formas que o examinador pode trazer uma matéria que às vezes não vai estar no PDF, por exemplo. Ele pode trazer, ou até tirar normativos que ninguém nunca cobrou, então isso aí te ajuda bastante. Uhum. Me conta uma coisa, Matheus, agora falando de coisa boa, como é que foi o dia, especificamente o dia que você descobriu que você estava na lista dos aprovados? Você contou para quem primeiro? Você foi comemorar aonde? O que que você fez? Peso das costas que sai, né? Você fica muito mais relaxado, que existe uma confirmação, que o teu esforço vale a pena, né?
Contei para minha família, com certeza, que foram os que mais me apoiaram nesse processo. A gente ficou muito feliz. Daí eu acabei não comemorando porque a gente foi fazer uma viagem, mas assim, é um período que a gente aguarda durante todo esse processo, né? Acho que dá, principalmente, sai acho, com o peso das costas, principalmente para mim, que parei a carreira, fui para uma área que não tem nada a ver com a minha formação. Então, assim, é meio que eu dei um tiro no escuro. Claro, pode dar sempre errado, né? Então, essa confirmação dá uma tranquilidade enorme para a gente, né? E acho que por isso que eu incentivo as pessoas, às vezes, que estão um pouco na dúvida na carreira, a seguir em frente e confiarem em si mesmo, né? Claro, tendo um bom material, tendo o conjunto que vem, mas, assim, confiarem que dá certo, basta você estar focado e disciplinado nesse caminho. Muito bom. Agora, você como assinante vitalício, né, que você conseguiu, tem muita gente que quer, né, e algumas pessoas, infelizmente, não pegaram essa fase aí da assinatura vitalícia. Se você pudesse resumir aqui para gente, o que o Estratégia Concursos representa para você, o que que seria? Acho que estratégia é a diferença na aprovação. Com certeza, são muitos candidatos, assim, você olha o quantitativo candidato por vaga, ou pessoas que se inscrevem, né? Isso assusta, mas eu acho que as pessoas que têm um material que funcione são poucos, assim, ou que sabem usar o material também é um diferencial, e o estratégia, de longe, é a diferença para a tua aprovação no concurso, e muitas vezes num espaço de tempo relativamente reduzido, que eu imaginava que eu demorasse mais tempo para conseguir aprovação. Isso eu acho que encurtou bastante esse processo, principalmente por ter um material muito bom. Muito bom. E agora, para encerrar, Matheus, deixa uma mensagem para quem está acompanhando a gente, busca uma motivação, uma inspiração aí na sua história, na sua aprovação e quer também chegar no topo, deixa um recado para essas pessoas. Bom, eu acho que se você está um pouco frustrado com a sua carreira, não consegue identificar muito um futuro, assim, com estabilidade, com uma condição financeira confortável, eu acho que seria interessante dar uma olhada nas muitas carreiras públicas hoje em dia são muito atrativas. Eu sei que dá medo, eu sei que dá um receio de dar algumas mudanças muito bruscas na carreira, né? Mas, assim, vá em frente, tenha fé em você mesmo, tenha disciplina que o resultado vai vir e muitas vezes pode vir antes do que você imagina. Muito bom, Matheus, obrigada pela disponibilidade em contar um pouquinho para gente da sua história, da sua virada de chave. Que bom que deu tudo certo, que você foi aprovado e sempre que precisar da estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Muito obrigado. Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Curte, comente aqui embaixo. Dê os parabéns para o Matheus. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui. Tchau.